Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente às nossas videoaulas. Hoje então nós vamos falar sobre o quarto elemento do desenho constitucional que produz efeitos na política, efeitos na prática política, né? Que é a organização do Estado, a forma como o Estado está organizado, se o Estado é unitário ou federado, né? A diferença entre federalismo e unitarismo. Nós vamos falar sobre isso, comparar e ver qual a escolha que o Brasil fez e quais os efeitos dessa escolha, né? O unitarismo, começando pelo unitarismo. Não tem muito mistério nesse assunto, eu vou tentar trazer de uma forma bem resumida também. O Estado unitário, ele concentra todo o poder, né? O poder ele está centralizado no governo central, no governo nacional, né? Qualquer medida administrativa que uma província queira fazer, né, que algum local, alguma cidade queira fazer, tem que passar também pelo governo central, pelo governo nacional, né? Exemplos, né? Itália, França, Portugal ou Brasil Imperial tinham esse modelo, né, de Estado unitário. A Itália, a França e Portugal têm até os dias de hoje, né? O que traz o modelo unitário de Estado? Facilita implementar políticas nacionais. Né? O governo nacional ele toca uma política que vai ser válida para o país todo. É mais fácil fazer isso. Mas, por outro lado, tem menos autonomia para as regiões. Então, se existem regiões que querem, buscam autonomia econômica, autonomia política, administrativa, eles não vão conseguir devido à forma que o Estado é organizado, com poder unitário, poder centralizado no governo central, no governo nacional. E o federalismo? Qual é a diferença? Bem, o federalismo é o modelo oposto, né? É um sistema de poder, então, de organização do Estado, em que o poder é compartilhado entre dois ou mais governos em um território, né? Então, as competências administrativas elas são divididas entre, no Brasil é a União, que seria o governo central, o governo federal, né? E os entes federados. No nosso caso, os estados e os municípios fazem parte do nosso federalismo. Então, exemplos: Brasil, Estados Unidos, Índia. Vocês podem ver a diferença dos exemplos dos países, né? Do unitarismo era Itália, Portugal, países menores da Europa, países mais homogêneos, podemos dizer assim. Já no federalismo ele é mais característico de países grandes, com território muito grande, e países mais heterogêneos, culturalmente e com elites econômicas mesmo espalhadas pelo território, né? Então, qual é a consequência da escolha pelo federalismo, por esse poder mais descentralizado no território? O poder fica mais fragmentado, o poder político, né? Não está todas as decisões administrativas concentradas em um governo central, não, está espalhado pelo território. E isso dá mais autonomia administrativa, então, e política para os estados ou as províncias, né? Para as diferentes regiões poder tomar algumas medidas de acordo com características de cada região, né? Dá essa liberdade, essa autonomia maior para as regiões. A dificuldade, né, a contraposição a isso seria a dificuldade para formular políticas nacionais. Não seria tão fácil tu fazer uma política para o Brasil inteiro, para os Estados Unidos inteiro, que da mesma forma ela vai ser adotada em todo o território. Não é da mesma forma como seria no unitarismo, que é mais fácil de fazer isso. A diferença principal seria essa, gente. Agora, para concluir, nós vamos falar sobre a característica do Brasil, que nós somos um país agora com um Estado federado, mas isso foi uma escolha da Constituição de 1978. Ao longo da história, desde o período imperial, né, do Dom Pedro II, existe um debate político que na época era um dos principais debates sobre a centralização ou a descentralização do poder político. Eu coloquei ali, né, o que dá para chamar de movimento pendular, é como se fosse um pêndulo que pende para um lado e para o outro, né? Ao longo da história, o nosso país o país teve a característica de se mover entre a centralização e a descentralização, né? Então, no Império, com o parlamento era dividido entre conservadores e liberais, né? Seria a polarização da época. Os conservadores buscavam centralizar mais o poder na mão do império, na mão do imperador. Os liberais buscavam a descentralização pelo território. As elites econômicas na época, né? As elites regionais, a elite do sul, a elite mais do nordeste, né? Uma mais
trabalhando com gado, a outra com açúcar, né? Cada uma com as suas características, buscavam autonomia política, autonomia econômica, autonomia administrativa. Então existia essa queda de braço, né, entre as elites regionais querendo a descentralização e o império tendendo à centralização. O Dom Pedro II, por exemplo, ele se equilibrava nesse jogo, né, mas tendendo à centralização, né, o império ele tendia mais à centralização. Existia também a preocupação do império, a gente tem que ressaltar, em manter o território unificado, porque as colônias espanholas, né, que depois se tornaram diversos países, o Paraguai, a Bolívia, a Argentina, o Chile, todos os países que falam espanhol hoje em dia, eram colônias espanholas que foram se desmembrando, foram, né, tomando autonomia e se declarando independência depois. Então existia a preocupação do Dom Pedro II em não deixar o nosso território se desmembrar, em deixar o Brasil sendo um grande país, que já era, né, aquele grande território enorme, unificado sob o mesmo poder. Existia essa preocupação, né? Aí rapidamente, né, passando pela história do Brasil para vocês verem como isso foi indo para um lado para o outro. Aí com o fim do Império e o início da República, em 1889, já foi no lado oposto, foi para um alto grau de descentralização. A Primeira República ela descentralizou o poder para os estados, né, dando muito poder para as elites locais. Foi o oposto, né, descentralizou até demais, diria, né. E a Primeira República ela termina em 1930, com a chamada Revolução de 30, em que elites descontentes, né, com a política que vinha no Brasil, a política voltada na valorização do café e tudo mais, as elites com outros interesses industriais, acabaram apoiando Getúlio Vargas, que assume o poder a partir de um golpe, né, uma revolução. E aí vira a chave de novo, fica mais centralizado. Vargas centraliza mais. Em 37 tem o golpe do Estado Novo, em que o Vargas impõe uma ditadura bem severa no país, né? Uma ditadura que centralizou totalmente o poder, o Vargas acabou substituindo os governadores por interventores federais, né? Então existiam os estados, mas já faziam parte do governo central, do governo nacional. Uma forma de contra-atacar a descentralização que existia, né? Vargas foi lá e centralizou tudo. Pois no final da Segunda Guerra Mundial, Vargas sai do poder em 45, ele é deposto e nós temos o início de uma democracia, com eleições, com votação popular e tudo mais. Nesse período dá uma descentralizada de novo, né? Nos anos 40 e 50 até 60. Em 60 tem a intervenção militar em 64, né? O golpe de 64. Então, com os militares no poder, centraliza de novo. Então vocês podem ver, descentraliza, centraliza, descentraliza, centraliza. Isso vai indo ao longo da história. Até a nossa Constituição atual, que é a Constituição de 88. Aí descentraliza de novo, define na Constituição o federalismo, a escolha pelo federalismo e a autonomia política, a autonomia administrativa aos estados e também aos municípios, né? Esse seria um balanço geral desse movimento pendular, né, entre centralização e descentralização, que tem a ver justamente com o federalismo e o unitarismo. O vídeo então foi isso, gente. Nós seguimos para falar no próximo vídeo sobre poder judiciário, né, sobre sistema judiciário, que é o último elemento do desenho constitucional. Agradeço a todos aí a participação, os comentários, o like, que é sempre importante para o canal, se inscrever quem não está inscrito e as referências vão ficar na descrição. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.